Shalom, graças e paz. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. E eu quero nesse dia abordar esse assunto com você num tema suicídio, uma análise social, algumas estatísticas, alguns sinais que devem ser observados, uma visão psicanalítica do tema e alguns meios de prevenção. Quando nós falamos de suicídio e num tempo pandêmico, nós temos visto que ele tem aumentado. Segundo o sociólogo Emile Durkheim, que o suicídio ele é todo caso de morte que resulta direta ou indiretamente de um ato positivo ou negativo executado pela própria vítima e que ela saiba que deveria produzir esse resultado. Segundo Emile Durkheim, um sociólogo que viveu entre 1858 e 1917, o suicídio ele é um ato premeditado, onde a pessoa ela tira a própria vida. E Emile Durkheim ele apresenta o suicídio em 3 formas. Ele classifica basicamente o suicídio de uma forma quando ele é egoísta, quando ele é altruísta e quando ele é também anônimo. O que ele fala acerca desse suicídio que é egoísta? É aquele em que o ego individual se afirma demasiadamente face ao ego social, ou seja, há uma individualização desmensurada. As relações entre o indivíduo e a sociedade se afrouxam, fazendo com que o indivíduo não veja mais sentido na vida, não tenha mais razão para viver. Independe das pessoas que estão ao seu redor, independe daquilo que está ao seu redor, ele já não pensa mais no outro, ele só pensa em si. E olhando para si, ele não encontra dentro de si uma maneira, uma forma, uma vontade, um desejo de prosseguir com a sua vida. Devido a um sofrimento, uma dor, algo que para ele é insustentável e ele não consegue perceber que há pessoas que o amam, não consegue perceber que há pessoas que se importam com ele, ele só quer se livrar daquela dor, daquele sofrimento. E Emile Durkheim ele chama esse tipo de suicídio como um ato egoísta. Mas ele chama também, ele classifica também um outro tipo, que é o altruísta, né? Aquele que o indivíduo se sente no dever de fazer para desembraçar uma vida insuportável. Quer dizer, ele tira a vida dele em prol do outro. A gente pega os kamikazes japoneses, né? A gente pega pessoas aí que estão vivendo um momento difícil, aí ele acha que tirando a vida ele vai solucionar o problema de toda a família, né? Então, assim, na Bíblia nós olhamos o caso de Sansão, né? Que tira a própria vida para poder livrar Israel. Então esse ele classifica como um suicídio altruísta. E ele chama aquele suicídio também, um outro nome que ele dá é o anônimico, que é aquele que ocorre em uma situação de anomia social, ou seja, quando a ausência de regra na sociedade gerando caos, fazendo com que a normalidade social não seja mantida em uma situação de crise econômica. A pessoa ela começa a passar aquelas dificuldades, aqueles problemas financeiros, ela vai lá e tira a própria vida. Ficou desempregado, em um momento de comportamento onde a pessoa ela tem um problema ali e ela vem e tira a vida. A perda brusca de poder, né? Líderes aí, quando vão ser presos, quando vão ser condenados, eles vão lá e suicidam, e nós temos exemplo no nosso país sobre isso. E a gente precisa entender que essa taxa, principalmente o anônimo, ele é elevado entre pessoas de uma classe social maior. Se a gente pegar assim uma definição para o ato do suicídio,
Como nós podemos definir o suicídio? Eu quero usar aqui um termo que diz assim, um conceito que diz assim, que o suicídio ele é um fenômeno presente ao longo de toda a história da humanidade. É um comportamento determinante, multifatoriais. Não tem uma maneira, ele suicidou por isso, não, é multifatoriais, de complexa interação de fatores. Aí você vai unir fatores psicológicos, biológicos, genéticos, culturais, socioambientais. É um desfecho de uma série de fatores que se anunciam na história do indivíduo. Consequências final de um processo, de uma doença mental. Quando a pessoa ela chega num nível de tirar a própria vida, é porque ela não está bem. Mentalmente ela não está bem. Pode ser momentâneo ou pode ser um processo mais prolongado. Mas naquele momento, naquele instante, ela não está bem. Alguns autores eles falam o seguinte acerca do suicídio. Segundo Sêneca, o suicídio é um ato de heroísmo. Goethe diz que o suicídio é um ato próprio da natureza humana e em cada época precisa ser repensado. Kant diz que o suicídio é a destruição arbitrária e premeditada que o homem faz da sua natureza animal. Rousseau diz que o suicídio é uma violação ao dever de ser útil ao próprio homem e aos outros. Sartre diz que o suicídio é uma fuga ou fracasso. Schopenhauer diz que o suicídio é a positivação máxima da vontade humana. Lacan diz que o suicídio é o único ato bem-sucedido. Quando nós nos colocamos diante disso, e algumas definições teóricas se alteram, se complementam, se contradizem, as reticências, ou mesmo ao ponto de interrogação, permanece um desafio, não é? A uma resposta definitiva e exata. Quando nós falamos de suicídio, nele vida e morte se encontram, se completam, se contradizem, repetindo esse movimento infinitamente a definições do próprio termo, em torno do ódio e amor, coragem e covardia. É impossível julgar uma pessoa que tira a própria vida. Mesmo que as afirmativas que pareçam inquestionáveis de que o suicídio é resultado de angústia, sofrimento, não voltem para todos os países e se tornem absurda quando estudam casos em países orientais, onde a cobrança ela é muito grande, onde tirar um 9 é insuficiente em uma prova, e o número de jovens que têm tirado a própria vida é algo assustador. Quando nós falamos sobre os dados e falamos sobre estatísticas, segundo a OMS, 3.000 pessoas por dia desistem de viver. Significa que a cada 40 segundos uma pessoa se mata. Ainda estima-se que a cada pessoa que se suicida, 20 tentaram e não conseguiram. Cerca de 1,1 milhão de suicídios a cada ano poderiam ser previstos e evitados. Uma coisa que mais assusta, que a maioria dos suicídios
ele está entre a faixa etária de 34 e 15 anos. Dados assustadores. Nós vimos que agora, nesse período de pandemia, o número de suicídio, ele também tem aumentado. Um dado que tem do Japão de 2015, ele fala que o Japão registrou cerca de 25 mil suicídios. Isso dá uma média de 70 suicídios por dia. E a maioria, homens. Pensando que o Japão não tem uma história de cristianismo, o suicídio não é visto como pecado. Na verdade, na visão de algumas pessoas, é um ato de coragem. Uma forma de assumir suas responsabilidades quando falham, erram. O seppuku ou o harakiri, né? Que é aquele ato que ele tira a própria vida. Se você assistir lá, tem um filme assim muito interessante, que ao final eles ali é um suicídio coletivo, né? Eles diante do rei, depois de perder 47 ronins, no final eles todos se preparam e cortam o vento, né? O seppuku, de ponta a ponta ali, como um ato de honra, tirando a própria vida. 47 ronins, o nome do filme. Se a gente pegar um gráfico, o Japão ele está em primeiro lugar no número de pessoas que suicidam. Segundo dados, depois vem Austrália, Suíça, França, Dinamarca, Alemanha, Suécia, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Espanha, Reino Unido, Itália e Portugal. Só que esse problema não é só lá. Nós também temos esse problema aqui no Brasil. O Brasil, nessa média, nesse ranking mundial, ele está em 73, o número dele. Então, quer dizer, o problema tem aqui. Segundo dados, acontecem no Brasil 26 suicídios por dia. 26 suicídios por dia no Brasil. A taxa de suicídio por 100 mil pessoas, né, ela tem aumentado gradativamente. E com a pandemia, junto com a violência familiar, ela aumentou muito. A OMS, ela acreditava que o suicídio ia cair 10% até 2020. Mas com a pandemia, assustadoramente, ele aumentou. Entre 2003 e 2013, aumentaram o número de suicídios entre crianças e adolescentes. E entre crianças, nós sabemos, e adolescentes, nós vimos aí que houve uma motivação através de jogos, através de outras coisas que têm levado as nossas crianças a isso. Um dado que tem nos assustado nesse período de pandemia: os idosos têm se suicidado mais. Efeito da solidão. Cerca de 35,8% dos suicídios, eles estão relacionados aos transtornos de humor, às doenças da mente. 35,8%. 22,4% ele está relacionado ao uso de substâncias tóxicas. 10,6% está relacionado à esquizofrenia. 11,6% dos suicídios está relacionado a transtornos
de personalidade. Então você observa que transtorno de humor, transtorno de personalidade, esquizofrenia e o uso de drogas e bebida, eles abrangem aí praticamente 80% dos casos de suicídio. Então, o cuidado com pessoas que sofrem de depressão, borderline, outros transtornos, esquizofrenia, precisa ser algo de saúde pública. É algo que precisa ser visto e revisto. Porque a incidência é muito grande. Só de transtornos de humor é 35,8%. E esse transtorno de humor, né, são várias doenças que são diagnosticadas que elas trazem isso. Bipolaridade, borderline, a esquizofrenia, quando não tratada, também leva ao suicídio. Porque a pessoa ela vive uma realidade. Ela tem visões que são delas, mas que não fazem parte de uma sociedade. E ela pode também ser levada a isso. E talvez você me pergunte, como eu vejo isso? Quais são os sinais? A primeira coisa que eu preciso entender acerca do suicídio. A ideia do suicídio não é um livrar-se da vida, mas é um livrar-se do sofrimento. Basicamente, quem morre ou quem suicida, ele não quer morrer, ele quer ficar livre do sofrimento. E aí, a gente precisa observar algumas coisas. Quando você fala de prevenção ao suicídio, o Ministério da Saúde ele nos alerta sobre algumas coisas que a gente tem que ficar atento. Quando uma pessoa começa muito assim, eu preferi estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, eu sou um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim. Essas frases, elas são sinais de que algo errado está acontecendo com essa pessoa. Sabe, quando a pessoa está vivendo esse desespero, esse tsunami de emoções, quando ela é invadida, devastada, quando essas aflições elas ficam reinando o tempo inteiro na vida da pessoa, ela começa a sentir a sua alma esmagada. Ela se sente inundada de sentimentos e pensamentos ruins, ela perde a esperança. E quando se perde a esperança, mesmo sendo religioso, se perde a fé também. Sabe? E ela fica ruminando aqueles pensamentos de morte, de destruição. Ela sente uma falta de afeto. Sabe? Ela fica remoendo mágoas, buscando erros, porque está vivendo daquele jeito. Ela começa a se sentir uma vítima e ao mesmo tempo ela começa a se sentir culpada, até mesmo por aquilo que ela está vivendo. Ela é tomada de uma tristeza muito grande e começa a perceber ou sentir em si que era melhor que ela não existisse. Isso traz a ela uma impotência diante da vida. Começa a se sentir envergonhada, começa a mudar os seus hábitos, começa a ficar uma pessoa desleixada, começa a perder o apetite, não toma banho. Se estiver tomando remédio, não toma os remédios dentro daquele prazo, com os cuidados que deveria tomar.
começa a perder o sono, começa a viver um tormento. E chega um ponto que a pessoa não consegue sair nem da cama. Se ela trabalha, ela para de produzir. Não há uma produtividade no trabalho que ela está desenvolvendo. Alguns começam com automutilação. Começa se arranhando, se apertando, daqui a pouco vai se cortando. E a automutilação é um ensaio para a morte. Uns com gilete, outros começam a beber demais, outros usar drogas demais, fumam demais. Ela está ali com a punção de morte lá no alto, tentando se matar de qualquer forma, unindo essa forma de se matar de uma maneira que seja imperceptível. Mas se você que está do lado da pessoa e você começa a observar que fulano está bebendo mais do que bebia, fulano está usando mais droga do que usava, fulano está aparecendo mais arranhada do que estava, se está dirigindo, começa a dirigir em altas velocidades. Cuidados que precisam ser tomados. Até que chega um ponto que é um bilhetinho aqui, é outro bilhetinho ali. Ela vai deixando sinais. Despedidas. Encontra com pessoas e conversa como se estivesse se despedindo dela. Você precisa observar o que pode ter levado a isso. Qual o histórico? Abuso físico, sexual, bullying, separações, demissões, crise financeira, humilhação. E você observando isso, você vai observar a mudança na vida da pessoa. Só que quando a gente olha isso e fala assim, poxa, então a pessoa quando vai suicidar, ela está só caída. Não. Tem pessoas que elas têm uma melhora súbita. Ela está um pique, está lá no alto. É só olhar para o Facebook. Quantas pessoas que tiraram fotos sorrindo com a família hoje e no outro dia tiraram a vida? Porque elas estavam numa crise depressiva e ela subiu aquele pico lá no alto, como se ela estivesse se despedindo e largaram. Aviso de suicídio. Olha que interessante. Nenhum suicídio vem do nada, de uma hora para outra. Eles vêm escrevendo uma história, numa linguagem cifrada que nem sempre a gente consegue ler, infelizmente. Eu não aguento mais. Eu quero dormir e não acordar mais, ir embora numa viagem sem volta. Não quero mais dar trabalho. Não tenho saída. Eu não queria ter nascido. É melhor mesmo eu morrer. É comum as pessoas próximas desvalorizarem os avisos. Acharam que é só para chamar atenção, para aparecer. Dizem que quem quer se matar não avisa, mas não é assim que funciona. Quem fala não faz. Engano seu. Cão que ladra não morde. Morde também. Quem se mata avisa. É preciso reconhecer os sinais, encarar de frente, olhar no olho e esclarecer. Você está pensando em morrer? Você está me dizendo que quer se matar? Verbalizar a ameaça assusta. Isso é bom. Faz com que a pessoa leve um susto. Sabe, ao ouvir da boca de alguém a sua ameaça, seus medos, muitos suicídios são cancelados assim, quando a pessoa ela é confrontada. Sabe, quando você confronta. E diante disso, como a psicanálise ela vê?
essa questão do suicídio. A partir da psicanálise, o ato suicida é visto em parte como um evento onde a pulsão de morte ela prevalece em relação à pulsão de vida, existindo uma luta constante entre a vida e a morte, onde a última acaba prevalecendo. Para Freud, é necessário que haja um equilíbrio entre as duas pulsões, onde a pulsão de morte permaneceria atrelada a serviço da vida. Dias, 1991, fala que o ato suicídio, ou act out, ou atuação, como é chamado pela psicanálise, ele é a expressão dos conteúdos psíquicos através de atos. A mente vai trabalhando o que vai acontecer. Segundo os Justus, o sujeito é impedido de ter o enfrentamento de sua dor de existir, frente aos avanços da psicofarmacologia, e fala-se do mercado do gozo, e não a falta. Segundo Cassorla, 1991, ele fala que o suicídio é a maior manifestação autodestrutiva do sujeito. Quando nós falamos de suicídio, o suicídio ele tem fatores. Tem os fatores externos, que são os gatilhos que impulsionam aquele ato. Tem os fatores internos, são os traumas, as vidas, os próprios traços de personalidades, as doenças mentais. Tem os fatores socioculturais e também tem os fatores genéticos. Todas essas coisas podem levar ao suicídio. Quando nós tratamos o suicídio ou a suicidologia, ou estudar sobre isso, nós falamos sobre essa ideação suicídio, essa ideia de tirar a própria vida. Primeiro vem na ideia, depois vem o planejamento, aí vem o ensaio e depois o suicídio. 4 etapas até que ele chegue. Quando você trata suicídio ele tem que ser visto dentro de uma área de saúde mental. Dentre as doenças de transtornos mentais que mais levam pessoas à ideação suicida e posteriormente ao ato, a depressão, o transtorno de personalidade, o alcoolismo e a esquizofrenia são os que mais levam pessoas ao suicídio. Depressão não é brincadeira. Depressão não é algo a ser ignorado. Precisa ser tratado. Mas depressão não é eu dizer que estou com depressão. A depressão, ela precisa ser diagnosticada pelo médico. Porque coisas que me causam tristeza podem me deixar deprimido. Mas isso não quer dizer que eu estou sofrendo de depressão. Quem sofre de depressão precisa ser levado ao médico. Não é tomar um remedinho para dormir em casa. Precisa ser tratado, precisa de uma equipe, precisa de um trabalho em conjunto, psiquiatra, psicólogos, terapeutas. É assim que vai se vencer. Não é dizer, eu estou com depressão fulano está com depressão, mas você levou ela ao médico? Ela foi a um psiquiatra? Porque é necessário que esse diagnóstico ele aconteça, para que a partir do diagnóstico haja um tratamento. Haja um tratamento e um tratamento correto. Essas doenças e transtornos são fatores de risco, mas elas não são a causa. A depressão é um estado
compatível a qualquer tipo clínico. Segundo Soler, é um par: dor e tristeza. Uma dor que atinge o próprio existir. A depressão é uma dor que atinge a minha própria vontade de existir. Entre 15 a 20% dos deprimidos se suicidam. Segundo Freud, o suicídio é uma saída para conflitos psíquicos presentes em qualquer sujeito. É uma saída para conflitos psíquicos presentes em qualquer sujeito. Ele chega num nível mental que ele não consegue sustentar aquele momento que ele está vivendo e ele tira a própria vida. Segundo Lacan, é um ato bem sucedido. Quando nós falamos de depressão e nós falamos de suicídio, o sujeito que está vivendo esse momento, primeiro, ele vive um vazio existencial. Existir não tem mais significado. Quando uma pessoa que está com depressão, esse sujeito que suicida, ele perdeu o objeto, o motivo pelo qual algo que ele apreciasse, nesse caso a própria vida. Ele se sente sufocado, angustiado, e ele só vê uma solução: o suicídio. Qual é a saída desse sufocamento? Tirar a própria vida. Qual é o objeto? É a própria vida. Na depressão, o suicídio é um atentado contra o objeto, que é a vida. Freud, em 1926, ele fala sobre o valor da vida. E Freud ele trabalha nas teorias das pulsões: pulsão de morte, pulsão de vida. Segundo o seu pensamento objetivo, a vida é a morte, quer dizer, é um retorno ao nada. Que a pulsão de vida ela habita lado a lado com a pulsão de morte. Que a morte ela é companheira do amor e juntos elas regem o mundo. Em Luta e Melancolia, de 1914, Freud ele fala que essa melancolia ela é desencadeada porque se perdeu o objeto. E geralmente o sujeito leva a culpa, baixando a estima e somando ao impulso de morte, levando a esse delírio de incapacidade e inferioridade. Ele começa a se sentir culpado e ele começa a viver esses fenômenos de mortificação, de perder a existência. Dorme pouco, come muito ou não come nada, se fuma, fuma demais, se bebe, bebe demais. E o suicídio para o melancólico é como se ele estivesse matando o outro. Ele começa a vivenciar isso. Nesse valor da vida que Freud ele trabalha as pulsões, ele fala sobre isso, sobre essa falta de equilíbrio, onde a pulsão de morte ela fala mais alto do que a vontade de viver, do que a pulsão de vida. Segundo Lacan, o suicídio é uma saída dessa cadeia de significantes. É a solução, é o ato bem-sucedido para aquelas coisas que perderam o valor, que já não conseguem mais se resolver. O suicídio é um suporte para essa pulsão de morte. Para Lacan,
O suicídio é um ato falho. Falha do ponto de vista do gozo. Perdeu-se o prazer. Perdeu-se o sabor por viver. E por isso se suicida. Segundo Lacan, o suicídio é o único ato bem-sucedido. Para Lacan, quem suicida? O suicídio é uma recusa ao saber. O suicídio é um ato. Nós vimos como um ato. E por ser um ato, ele é uma resposta. É uma maneira que a pessoa de falar aquilo que não se consegue com palavras. É um ato que tem uma dimensão que, a partir da sua decisão, ele gera uma consequência, mas também é um ato acéfalo. É um momento onde a pessoa, o ato e o sujeito dá lugar ao objeto. É algo que a pessoa não pensa, simplesmente faz. Esse act out é um ato dirigido, um apelo ao amor, um reconhecimento, mostração. É como uma cena criada antes do ato. E quando você passa do ato, dessa ideação ao ato, ele é um ato radical. Nada mais resta. Não suportar a dor de existir, sair de cena e não mostrar amor. O ato suicida, ele traz as suas consequências. Ele desestabiliza toda a ordem familiar, toda a ordem social e toda a ordem médica. Ele contraria as leis cristãs, porque segundo o cristianismo, o suicídio ele é pecado. E durante muito tempo era visto que quem suicidava ia para o inferno. Na Idade Média, num período onde muitas mulheres se suicidavam em momentos de histeria, começaram a dizer que, olha, a todas que suicidarem, os seus corpos serão expostos nus. E esse fato de estar nu depois de morto, fez com que o suicídio diminuísse. Desafia a lógica capitalista. O ato suicídio causa embaraço, condenação e julgamento. Como resolver? Como resolver? Falar é a melhor solução. Pessoas que estão vivendo tempos como esse precisam de bons ouvintes. Ouça quando um amigo parece mais chato. É quando ele precisa mais de nós. Fale sobre aquilo que lhe dói. Lembre-se, você não está sozinho. Mostre para as pessoas que ela não é um estorvo. Passe essa mensagem de que toda tempestade, ela passa. Abrace as pessoas, porque juntos elas se tornam mais fortes. Não tenha vergonha de procurar ajuda profissional. De repente você não está com problema, você conhece quem está, então leva ela.
Ajuda ela. O suicídio é uma solução permanente para um problema passageiro. Porque depois que suicidou, não tem mais volta. É importante entender que quem quer tirar a própria vida precisa de motivos para continuar, razões para seguir, renovar seu amor próprio, voltar a se cuidar, se querer bem. Mas para isso precisa de apoio, para reaprender a viver e enfim compreender que a vida sempre vale a pena. Vamos fazer a diferença na vida de alguém. Setembro Amarelo. Você que assistiu esta palestra, essa mensagem, transmita ela para outras pessoas. Sente num grupo, assista, discuta sobre o assunto, abençoe outras vidas, salve vidas, ajude pessoas. Mais do que ser uma voz, seja um ouvido e um coração para aquele que precisa. Deus abençoe.